Então tá, essa aula de torque a gente vai começar relembrando os passos de torque, né? Relembrando os passos de torque e falando, olha só, eu vou deixar nessa aula para vocês, eu vou deixar uma lista de torque com questões que são do dia a dia, né? Relacionadas a aplicações práticas de torque, tá? Vou deixar esse PowerPoint à disposição para vocês também, essa aula vai ser extensa, então é legal que você tenha um PowerPoint. Muita gente tem dificuldade em algumas questões de torque, mas assim, gente, tem que ser organizado, tem que seguir o procedimento. Ah, eu não consigo fazer. Consegue. Você consegue qualquer coisa. Senta, se você tiver muita dificuldade, cumpre os passos, e daí você vai vendo que a questão vai saindo. Primeiro passo, traçar as forças. Né? Tem questões que as forças não são traçadas, não vêm desenhadas, como a questão de laguna, como a questão do banco ali que caiu na CAF, que eu vou resolver agora, e depois dessa questão do banco da CAF caiu o cabideiro, que é o mesmo raciocínio, tá na lista, legal de fazer. Segundo passo, encontrar o ponto de giro. Às vezes o ponto de giro é clássico, né? Uma gangorra, o ponto de giro é ali no meio, tá? Só que às vezes não, né? O ponto de giro pode ser difícil, por exemplo, a ponte de laguna ela não gira. Você ia ter que estipular qual é o ponto de giro. E lembra qual é o melhor ponto para você estipular o ponto de giro? Aquele onde passam mais forças. Porque lembrando de aulas anteriores, se a força passa pelo ponto que eu estou estudando o giro, que eu estou estudando o equilíbrio, o momento daquela força vai ser igual a zero. Então, se aquela força é desconhecida, a partir de então que eu sei que o momento é igual a zero, vai sumir uma variável no somatório de momentos, tá? Terceiro passo, prolongar as forças, principalmente quando tem força de revesgueio, né? Essas forças de revesgueio, o braço é difícil de você ver muitas vezes. Então, ou você decompõe, né, como nós fizemos na aula passada, ou monta o triângulo. Geralmente você prefere decompor. Quarto passo, encontrar o braço de alavanca, né? Braço de alavanca não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Procedimento para encontrar o braço de alavanca. Coloque a régua no ponto de giro e faça essa régua, ou aquilo que você está usando como régua, formar um ângulo de 90 graus. Tá? Quinto passo, estudar o giro. Daí você vai ter que ver se essa força tende ou gira o corpo no sentido horário ou sentido anti-horário. Você vai ter que estipular um sinal. Pode escolher, tá? Mas se você começou sendo horário positivo, até o final da questão horário vai ser positivo e anti-horário vai ser negativo. E o sexto passo, que cai de maneira direta no vestibular, pergunta direta, é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a zero e não ou, o somatório dos momentos igual a zero. Força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero, tá? Isso cai de maneira direta. Vamos relembrar essas matérias resolvendo algumas questões. Essa aqui da Ponte de Laguna, tá? A BR-101, também conhecida como rodovia translitorânea, faz a ligação do Brasil de norte a sul. Sua duplicação, portanto, é uma obra de grande importância. A construção da nova Ponte de Laguna, batizada em homenagem à lagunense Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, América Latina e Europa, faz parte da obra de duplicação dessa rodovia e substituirá a atual Ponte de Laguna, a Ponte Henrique Lage, inaugurada em 1º de setembro de 1934. A construção da nova Ponte de Laguna e a conclusão da duplicação da rodovia BR-101 darão um grande impulso ao desenvolvimento econômico dessa região e também ao turismo. Beleza, até agora nada de novidade, até agora não tem nada a acrescentar, tá? Vamos colocar aqui um pouco mais perto da iluminação a nossa mesa, tá? Beleza, vamos continuar, vamos ver o que ele diz, vamos ver o que ele fala. O desenho abaixo, já vou mostrar o desenho, ilustra o sistema de guindaste usado para suspender os blocos de concreto que darão a base para a pista de rolamento dos veículos. Uma estrutura metálica fica apoiada sobre dois pilares, A e C, dando suporte ao guindaste. Guindaste que suspende os blocos de concreto para que sejam fixados aos demais. Vamos admitir que a estrutura metálica possui uma massa de 200 toneladas. Lembra? Massa não é peso. 200 vezes 10 na terceira quilograma, cujo centro de massa, a aula de hoje a gente vai falar bastante centro de massa e centro de gravidade, já vou falar, mas vai ser onde você vai colocar, nesse caso, a força peso, né, esteja a 80 metros do pilar A, e que cada bloco possua uma massa de 200 toneladas,
e que o guindaste tenha uma massa de 5 toneladas. Bom, essa questão causou alguma confusão, principalmente no desenho, né? Muita gente achou que os blocos que eles se referiam no enunciado eram esses daqui, ó. Note bem, senhores, que esses blocos, eles não estão junto à estrutura metálica, eles não pressionam a estrutura metálica, tá? Então o único bloco que ele estava considerando era esse aqui mesmo, beleza? Vamos ver o que ele diz. Com base nos dados, assim é correto afirmar que 01. Para que todo o sistema, estrutura, guindaste e bloco, notem, ele fez em singular, e bloco, esteja em equilíbrio, é necessário que a soma dos momentos seja 0, somatório de momento igual a 0, assim como a soma das forças seja 0, força resultante igual a 0, sim, é verdadeiro. Essa é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Lembra? Um corpo extenso, ele tanto rotaciona como translada. Transladar é mudar as posições, não necessariamente ficar girando circularmente ou em uma elipse, como a gente vê em gravitação, tá? Um ponto material, ele só translada. Então, para um ponto material estar em equilíbrio, somatório das forças ou força resultante igual a 0. Já um corpo extenso é somatório dos momentos igual a 0 e somatório das forças igual a 0. É verdadeira, 0,1. 0,2. A altura, inteligente esse item, a altura do bloco suspenso pelo guindaste influencia o seu torque em relação ao pilar A ou ao pilar C? Ele quer saber se a altura onde se encontra esse bloco aqui vai influenciar no torque que esse peso do bloco junto com o guindaste pode proporcionar sobre o ponto A, o pilar A ou o pilar C. O que tu achas? Tá? Pensa um pouquinho. Você acha que a posição que esse bloco está pendurado ali num guindaste vai influenciar o torque? A resposta é não. E a pergunta é por quê? Vamos lembrar como que a gente acha o torque, tá? Então, senhores, eu vou considerar o ponto de giro sendo o ponto A. Vamos calcular o momento que a força do peso do bloco faz. Então, ó, tracei a força e encontrei o ponto de giro. Prolonga a força. Agora o quarto passo, encontrar o braço de alavanca. Braço de alavanca não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Nesse caso, quando a força está na vertical e o ponto de giro está aqui sobre essa haste horizontal, o braço vai ser só a distância em linha reta aqui, ó. Isso aqui é o braço. Então, o braço vai encontrar a força formando um ângulo de 90 graus. Por isso que eu digo, prolonga a força. Porque quem não prolonga vai achar que o braço estaria aqui, ó, para encontrar a força. Não, ó. Essa força se transmite nessa direção, em toda essa linha. Aqui está o braço. Então, olha só, se o bloco estiver aqui, aqui continua sendo o braço. Se o bloco subir, não interessa. O bloco, não importando onde esteja, o braço de alavanca vai ser uma distância perpendicular entre o ponto do giro e a força prolongada, a direção onde está aquela força. Então, quando o aluno acha que a força só está aqui, ó, ele vai achar, ah, tá, dependendo de onde está o bloco, vai ter um momento. Não, gente, ó, o braço de alavanca é um só. Esse aqui é o braço de alavanca, independente se o corpo está aqui, se o corpo está mais em cima, se está mais embaixo, essa é a distância perpendicular, beleza? É falso o item. Tranquilo? Então eu tenho que saber bem a teoria, como encontrar o braço de alavanca. 04. À medida que o guindaste se desloca em direção ao pilar B, ele quis dizer em sentido, a força de reação entre os pilares A e C aumenta. E a força de reação dos pilares A e C aumenta e diminui. Em A, ele está dizendo que a força vai aumentar, e em C vai diminuir, porque ele falou respectivamente. Tá? Então, olha só, gente. A partir da hora que o guindaste vem para cá, o bloco A vai suportar mais peso, o bloco C vai suportar menos peso. Então é verdadeiro item, né? Se o guindaste estivesse exatamente sobre o bloco A que ia suportar o peso dele. Então, quanto mais próximo de A, mais o bloco A mais o pilar A vai suportar e mais folgado o pilar C irá ficar. Beleza? 08. Supondo que o bloco suspenso esteja a 20 metros do pilar C.
Uhum. Então aqui estamos com um bloco suspenso a 20 metros do pilar C. As forças de reação dos pilares A e C são, respectivamente, 121,5 vezes 10 na quarta newtons e 93,5 vezes 10 na quarta newtons. Bom, agora eu estou procurando forças, tá? E eu tenho um corpo extenso. Vamos fazer o procedimento, tá? Primeiro, o somatório das forças tem que ser igual a zero, concordam comigo? É uma das condições, se eu já tiver as forças, então olha, eu tenho o peso do bloco e o peso do guindaste, mas vocês concordam com o mais escuro que vos fala que tanto o peso, olha o cursor, tanto o peso do guindaste quanto o peso do bloco estão na mesma linha? Então, eu somei já os dois, né? Eu somei o 10 mais os 5 toneladas, dando 15 toneladas, né? Então, a massa seria 15 vezes 10 na terceira quilogramas. O peso é só multiplicar por 10. 15 vezes 10 na terceira vezes 10 vai dar 15 vezes 10 na quarta. Aqui está o peso do guindaste mais do bloco. Ele disse que a estrutura metálica, que eu chamei de peso de ponte, mas é só da estrutura metálica, está a 80 metros do suporte A. É isso que ele diz. Mas olha, o suporte A e o suporte C estão em contato com o chão, então vão ter as reações, né? Reação de A mais reação de C. E são essas reações que eu estou a procurar. Então, vamos prolongar as forças? Estão aí prolongadas. Notem, se eu somar todas as forças igualando a zero, força resultante igual a zero, eu ainda vou ficar com duas variáveis. Reação de A e reação de C. Então, vamos fazer o torque. Tá? Mas uma das equações é somar todas as forças igual a zero, eu já vou fazer isso. Ó. Eu vou considerar o meu ponto de giro sobre o pilar A. Eu poderia considerar onde eu bem entendesse. Poderia considerar aqui, ia dar o mesmo resultado, só que eu teria mais trabalho. Por que é mais inteligente considerar o meu ponto de giro sobre o suporte A ou sobre o suporte C? Simples, porque eu não conheço RA nem RC. A partir da hora que eu escolhi o ponto de giro sobre o ponto A, o momento de RA vai ser igual a quanto? Zero. Some uma variável. O momento da reação A vai ser igual a zero. Eu só vou ficar com o momento da reação B, só uma variável. Porque essas forças aqui eu conheço, tá? Então, olha só, a distância entre os dois pilares A e C é 200 metros. Se entre o guindaste e o pilar C eu tenho uma distância de 20 metros, entre o guindaste e o pilar A, eu vou ter 180 metros. Vamos voltar uma aqui, 180 metros. E o enunciado falou que o centro de gravidade, centro de massa, no caso, da estrutura metálica está a 80 metros do pilar A. Então eu considero, é mais fácil trabalhar o A porque eu tenho mais medidas em relação ao A, né? Então, olha o braço de alavanca. Quando as forças estão todas na vertical, a estrutura ali na horizontal, o braço de alavanca vai ser a própria distância perpendicular. Ó. O braço de alavanca do peso da ponte é 80 metros. O braço de alavanca do peso do guindaste é 180 metros e aqui é 200 metros. Você vai ver que nessa questão, nas questões que caíram na CAF, que eu vou resolver hoje, já resolvi no estúdio, vou resolver de novo hoje, você vai ver que a organização do desenho é primordial para você encontrar os braços de alavanca. Então, olha, eu não fiz nada até agora, só considerei o ponto A, e vi os meus braços de alavanca. Braço de alavanca não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro, né? Então tá aqui, olha só. Aqui está o meu ponto de giro. Vamos estudar os giros que essas forças vão fazer em relação ao ponto A? Coloque a tua régua, aquilo que você está usando como régua, sobre a estrutura metálica, use como se fosse estrutura metálica, e segure o ponto de giro. Olha, não tem o peso da estrutura metálica, que eu chamei o peso da ponte aqui, ó. Coloca o seu dedão aqui e faz uma força. Heia! O seu dedo tende a fazer a régua girar em que sentido? Horário ou anti-horário? Isso, ó. Faz girar nesse sentido, que é o sentido horário. Você quer que sentido horário seja positivo ou seja negativo? A maioria de vocês pede que seja positivo. Tá lá. Tá? Poderia ser negativo também, não tem problema nenhum. Vamos estudar o giro que essa força
que é o peso do guindaste mais o peso do bloco fariam, tá? De novo, para quem não entendeu o procedimento, né? Pegue a sua régua, coloque no lugar da estrutura metálica. Segure com um dedinho no ponto de giro. Com o outro dedo, faça força na mesma direção, nesse sentido, que esse vetor aqui, que é o peso do guindaste mais o peso do bloco. Ó. Eia! Essa força faz a régua girar em que sentido? Isso, nesse sentido, que também é o sentido horário, que nós já convencionamos que é positivo. E agora falta a reação de C. Para quem não entendeu, pega a tua régua, coloque em cima da estrutura metálica, a ponte, segure com o dedinho aqui no ponto de giro, pegue a outra mão e faça uma força. Olha aqui, ó. Ela tende a girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário, tá? Então, se horário era positivo, anti-horário vai ser o quê? Negativo. Já estudei até os giros, tá? E coloquei os sinais. Se você inverter os seus sinais, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá? Primeira condição para um corpo extenso estar em equilíbrio, somatório das forças igual a zero. Então, olha, reação de A mais reação de C, menos o peso da ponte, que seria o peso da estrutura metálica, menos o peso do guindaste, igual a zero. Pergunta, por que eu fiz as reações positivas e os pesos negativos? Porque as reações apontam para cima, vamos tirar aqui a megamente, ó. As reações apontam para cima e os pesos para baixo. Aqui também podiam ser negativos e aqui positivos, tanto faz, tá? Então vamos continuar, olhem lá. E agora, vamos ver, reação de A mais reação de C, menos peso da ponte, menos peso do guindaste. Eu já tenho o peso da ponte e já tenho o peso do guindaste, então vai dar 200 vezes 10 na quarta, menos o peso do guindaste, que é 15 vezes 10 na quarta. Eu não coloquei o 10 na quarta, depois eu vou colocar o 10 na quarta no final, para não ficar escrevendo 10 na quarta toda hora, tá? Então é só colocar daí o resultado 10 na quarta no final. Então a reação de A mais reação de C dá 215 vezes 10 na quarta newtons. Notem, eu tenho duas variáveis, eu preciso de mais uma equação, que vai ser o somatório dos momentos. Então, já coloquei os sinais aqui. Então, olha, em relação ao ponto A, o peso da ponte, vezes o braço dela, que eu já vou colocar, o peso do guindaste, vezes o braço do peso do guindaste, vamos colocar a megamente para cá, e a reação de C, vezes o braço de C. Notem que eu não coloquei reação de A, porque eu estou escolhendo o ponto A como ponto de giro. Então, o momento de RA vai ser igual a zero. Ó, o momento do peso da ponte, ó, o peso da ponte tende, em relação a esse ponto A, fazer o corpo girar nesse sentido, que nós já estipulamos que é positivo. A mesma coisa o peso da ponte, o peso do bloco mais o peso do guindaste, ó, faz girar nesse sentido, que nós estipulamos que é positivo. E a reação do suporte C no sentido contrário, que nós já falamos que é negativo. O somatório disso vai dar igual a zero. Agora eu substituo, ó, eu tenho o braço do peso da ponte, que é 80, eu tenho o braço do peso do guindaste, que é 180, eu tenho o braço da reação em C, que é a distância entre os dois suportes, que é 200, né? Tenho os valores do peso, ó, é tudo com 10 na quarta, eu não coloquei o 10 na quarta aqui, então saiba que no final vai ter que colocar o 10 na quarta. Resolvendo isso aqui, ó, a reação em C vai ser 93,5 toneladas forças, então eu estou colocando numa outra unidade, ou 93,5 vezes 10 na quarta newtons, tá? Tom força é uma unidade de força, tonelada força, que corresponde a 10 na quarta newtons, tá? Se eu tenho a reação em C, substituo aqui, acho a reação em A, ó. Né? Ó, reação em C, eu já sabia que valia 93,5, não vou ficar colocando 10 na quarta, tá? Que daí passa para lá, daí eu coloquei no final, ó, 121,5 vezes 10 na quarta newtons. Então o item se faz sim verdadeiro, tá? É só você ser organizado, beleza? 8. Supondo que o bloco suspenso esteja a 20 metros do pilar C, as forças de reação dos pilares A e C são respectivamente 5, nós já vimos, tá? Tá aqui, né? Nós já encontramos. Vamos continuar. Inserir um novo ponto de sustentação na estrutura no pilar B não altera as forças de reação nos pilares A e C. Gente, olha só. Se eu colocar mais um cara suportando o peso aqui, você concorda que vai dar uma aliviada para A e C? Então, interfere sim nas reações de A e C.
tá? As forças de reação dos pilares A e C se alteram durante a subida do bloco, em velocidade constante pelo guindaste. Não, né? Aquilo que eu falei para vocês, o braço de alavanca sempre vai ser o mesmo. Então é falso. É aquilo que nós já falamos no item 01. É uma questão que o pessoal tem bastante dificuldade. E igual a essa questão, a gente resolve a questão da CAF. Vamos fazê-la? Olha lá. Num banco estão apoiados 3 objetos. Uma garrafa de massa 0,6 kg, um vaso com flores de massa 0,5 kg e um sapato de massa 0,3 kg. A tábua do banco que sustenta os objetos é homogênea. Tem massa de 1,4 kg e comprimento de 2 metros. Sabe-se que os pés do banco estão a 0,30 metros da extremidade das tábuas, né? Então, olha, aqui é 0,30 de sustentação dos objetos. A garrafa está a 0,15 metros à esquerda do pé A, o vaso 0,4 metros à direita do mesmo pé e o sapato está a 0,20 metros à esquerda do pé B. Nessas condições, as alternativas correta que apresenta o valor mais aproximado dos módulos das forças em newtons que o pé A e o pé B fazem respectivamente para sustentar a tábua é... Gente, então, primeiro você tem que ser muito organizado no desenho. Seja organizado no desenho que você não vai errar. Então, olha só. Ele falou que a garrafa, que tem uma massa de 0,6 kg, então já de cabeça. Se a massa é 0,6, peso é massa vezes gravidade, né? Vai dar 0,6 vezes 10, a gravidade está sendo considerada 10 elevado a 6. Se você usasse só a massa, também no final ia dar o mesmo resultado, porque querendo ou não, todas as massas vão ser multiplicadas por 10. Daí era só dividir toda a equação por 10, mas faz certinho, tá? Tá, o peso da garrafa vai ser 6 newtons. Já o vaso, que está à direita do pé A, tem uma massa de 0,5 kg, logo um peso de 5 newtons. Que mais? E o sapato, que está à esquerda do pé B, tem uma massa de 0,3 kg, logo 3 newtons. Uma coisa que a pessoa não presta muita atenção e que a CAF e a Federal pede muito quando tem cálculo é distância, gente. Tem que deixar bem claras as distâncias para encontrar o braço de alavanca. Então, olha, eu estou traçando as forças. A primeira coisa que eu estou fazendo é traçar as forças, mas estudando as distâncias. Ele diz que a tábua tem 2 metros, mas ele fala que ela tem uma massa de 1,4 kg e ela é homogênea. Então, o peso da tábua vai estar bem no meio dela. Então, eu sei que do peso até uma extremidade é 1 metro e do peso até a outra extremidade é 1 metro, né? Se a massa é 1,4 kg, o peso é 14 newtons. Sabe que os pés do banco estão a 0,30 metros da extremidade. Opa, já foi um a mais, ó. Então, daqui até aqui é 0,30, daqui até aqui é 0,30. Gente, 0,30 com 0,30, 0,6. Menos o 2 metros total, a distância entre os dois pés é 1,4, né? 1,4 mais 0,3 vai dar os 2 metros. Mas agora vamos localizar as distâncias que ele me deu. Ele disse assim, ó. A garrafa está a 0,15 metros à esquerda do pé A. Então, vamos lá, meu filho. A garrafa... Opa, desculpa, eu já tinha falado, tá bem no meio, né? 0,7 aqui. E a garrafa está a 0,15 metros do pé A. Esse 0,7 eu já tinha comentado. Isso aqui tudo isso aqui é 1,4, né? E o peso está bem no meio, então daqui até aqui é 0,7, daqui até aqui é 0,7. A garrafa está a 0,15. Ele disse que o vaso está a 0,4 à direita do pé A. Ele fala bastante do pé A. E o sapato está a 0,20 metros à esquerda do pé B. Tá aqui, ó. Então agora vamos brincar mais. Então, olha, eu tenho que daqui até aqui é 0,70, do meio até o pé A também é 0,70. Então, se do meio até o pé B é 0,70 e aqui é 0,20, eu tenho que do peso da minha tábua até esse peso do sapato vai dar 3 newtons, né, para fechar o 0,7. E se aqui é 0,4 e tudo isso aqui é 0,7, daqui até aqui vai dar 0,3. Nota, seja bem organizado. Claro que depois eu vou fazer um método chunchado, mas primeiro o método organizado, tá? Então, o suporte A e B, eles estão em contato com o chão, vão ter as reações. Reação em A, reação em B, reações essas que eu quero procurá-las.
Aqui está o desenho um pouco maior, tá? Então tá bom. Para nós encontrarmos essas duas reações, somatório das forças igual a zero. Vamos ver, uma dessas só o somatório das forças já funciona, olha só. Reação em A e reação em B são positivas, que apontam para cima, e todos os outros pesos coloquei negativos, que apontam para baixo. Se eu somar as duas reações, o resultado vai dar 28 newtons. Mas eu não tenho o valor de RA e RB ainda. Eu tenho duas variáveis e uma equação. Preciso de mais uma equação. Qual que eu não usei? Somatório dos momentos, né? Então, olha só. Somatório dos momentos igual a zero. Vamos fazer por partes? Vamos lá. Eu vou considerar o ponto A como meu ponto de giro. Fica mais fácil. Eu poderia escolher em qualquer lugar. Mas RA e RB não são conhecidas. Então, se eu escolho, por exemplo, no ponto A, o momento de RA vai ser igual a zero, já somo uma variável. Ó, eu tenho o peso da garrafa, que é 6 newtons. E a garrafa está a 0,15 metros de distância do ponto A. Gente, para encontrar o braço de alavanca, quando as forças estão todas na vertical e a minha barra na horizontal, vai ser a própria distância, né? Aqui, ó, 0,15. Não vamos colocar o sinal ainda. O peso do vaso está a 5. Tem 5 newtons, mas eu já achei que a distância, ele já me deu que a distância até o ponto A é 0,4. Então, o momento é 5 vezes 0,4, não estudei ainda o giro. O peso da barra vai estar bem no meio, e ela tem um valor de 14 newtons. O meu ponto de giro é o ponto A. Então, vamos lá. Eu já sei que aqui é 0,3, né? Porque tudo isso aqui é 0,7. Beleza, 0,4 mais 0,3... eu sei, cuidado para não colocar só 0,3, né? Porque agora eu estou estudando o momento do peso da barra, que vai estar a 0,7 do ponto A. Falta ainda o peso do sapato, né? Que nós já estudamos, que daqui até aqui é 0,5, né? Porque eu sei que tudo isso aqui é 0,7, ele tinha me dado que aqui é 0,2. Então, 0,5 mais 0,3 mais 0,4, eu estou estudando o giro em torno do ponto A. Então, eu tenho que pegar o braço de alavanca em relação ao ponto A. Então, 0,4 mais 0,30 mais 0,5, 1,2. E 3, que é o peso do sapato. E a reação de B, que eu estou a procurar, né? Vai ser a reação de B vezes o braço de alavanca, que é a distância entre os dois pés, né? Que é 1,4. Mas tenho que estudar o giro. Então, olha só. Coloca a tua régua, né? Coloca o dedinho aqui, segura a régua no ponto de giro, e daí pega o outro dedinho e faz ela girar. Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. E então, o anti-horário, nós queremos que falar. Você quer que fale que é positivo ou negativo? É batata, né? Você sempre pede negativo. Tudo bem. Vamos estudar o giro do pezinho do vaso, ó. Coloca a régua, coloca o dedinho. Faz uma força, ó. Sentido horário ou anti-horário? Horário. Se anti-horário eu falei que é negativo, horário, celular, positivo, né? Mesma coisa com o peso da barra. Notem, meu ponto de giro é o ponto A. Coloco o meu dedo em cima do peso da barra de 14 newtons e faço a força. Opa, sentido horário, que eu já falei que é positivo. O peso do sapato é a mesma coisa. Segura a régua no ponto de giro, faz a força, olha lá. Também positivo. Só que a reação de B, daí não, né? A reação de B é de baixo para cima. Olha como fica o seu dedo, ó. De baixo para cima. Faz a régua girar. Sentido horário ou anti-horário? Ah, anti-horário. Então, é negativo. Notem que a única variável que eu tenho é RB. Resolvendo isso aqui, encontro que RB é igual a 10,36 newtons. Beleza? Mas já acabou? Não. Olha só. Tenho RB igual a 10,36 newtons. Agora falta achar RA. Mas eu já tinha a equação do somatório das forças, né? Substituo RB por 10,36, dá 17,64 newtons. É claro que para a CAF, que é de múltipla escolha e ela é muito querida nas alternativas, dá para fazer de uma outra maneira, tá? Chamada de um método científico analítico muito moderno chamado chute. Mas até para chutar, você tem que ser inteligente. Quer ver?
Senhores, bom, a gente já sabe que a resposta é a letra D, tá. Mas vamos dizer que você não soubesse. Ele colocou o peso bem no meio. Legal, porque ela era homogênea, a gente já vai falar sobre centro de gravidade e centro de massa. Vamos supor que não existisse nada sobre o banco. Só o peso da tábua que os suportes A e B teriam que sustentar, e está bem no meio. Você concorda que esse aqui ficaria com 7, esse aqui ficaria com 7? Sim, né? Cada um com 7 newtons. Se fosse assim, mas tem uma garrafa. Essa garrafa está mais perto do suporte A ou do suporte B? Óbvio que é A. Então vamos exagerar. Vamos falar que ela está exatamente sobre o ponto A. Concorda que se ela estivesse exatamente no suporte A, quem ia suportar todo o peso dela ia ser o suporte A? Então, se ela estivesse aqui, não está, mas está bem próximo. Eu vou falar que é 6. Assim como o vaso também está bem mais próximo de A. Vamos supor que ele estivesse exatamente sobre A. Somente A faria a sustentação desse vaso. Então, para ele, ficaria o 5. Note, está errado o que a gente está fazendo? Tá, mas está bem aproximado, porque tanto a garrafa quanto o vaso estão bem próximos do suporte A. Assim como o sapato está bem mais próximo do suporte B. Vamos falar que ele estivesse só sobre o suporte B. Somente o suporte B ia suportar o peso dele. Fazendo isso, eu encontraria aqui 18 e encontraria aqui 10. Né? 18 né? Deixa eu ver. 11, 7, 18, tá certo. Qual é o mais aproximado? Letra D. Claro que nem sempre vai dar, ele podia ser sacana, podia falar assim, ó, 17,61, 17,62, 17,63, 17,64, 10,33, 10,34, 10,35, 10,36. Mas, pelo que a gente vê na carta, eles geralmente não fazem isso. E olha o tempo que a gente ia ganhar. É um jeito legal de fazer. Beleza? Então isso foi para dar uma aquecida para a gente relembrar os conceitos de torque. Mas vamos continuar e você vai ver que vamos fazer questões mais complicadas do que isso agora, tá? Centro de massa e centro de gravidade. Senhores, o centro de massa seria aquele ponto no corpo onde nós podemos considerar que toda a massa esteja ali, tá? Então, quando um atleta, por exemplo, faz um salto oblíquo, eu não vou ver todos os pontos do corpo dele fazendo um movimento oblíquo. Eu só vou estudar o centro de massa dele, tá? E o centro de massa não necessariamente precisa ter massa naquele local. Por exemplo, um anel, né? O centro de massa é bem no meio do anel, da aliança, e não tem massa ali. É uma das perguntas que eu já vi cair. E como que nós fazemos para encontrar o centro de massa de vários pontos num sistema cartesiano? É uma média ponderada. Olha só, eu tenho os pontos XA, XB e XC. Aqui eu fiz o eixo das abscissas, das ordenadas e das cotas, tá? Os 3 eixos. Então, olha, tanto o corpo A quanto o corpo B quanto o corpo C têm as suas massas. Para achar o X do centro de massa, a abscissa do centro de massa, o que eu pego? Eu pego a massa do corpo A e multiplico pela abscissa dele, aonde ele se encontra no eixo X. Pego a massa do corpo B e multiplico pelo valor de X dele. Pego a massa do corpo C, cadê? Tá aqui, e multiplico pelo X dele. E divido pela soma das massas. Isso é uma média ponderada. Faço a mesma coisa com os Y, né, com as ordenadas, e a mesma coisa com as cotas, tá? E o centro de gravidade é o ponto onde você colocaria a força-peso. Nem sempre o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Se o corpo for muito alto, por exemplo, o centro de massa não coincide com o centro de gravidade, uma torre muito alta. Por quê? Lembra? O peso depende da gravidade, a gravidade varia com a altitude, tá? E também, se o corpo não for homogêneo, o centro de massa não vai coincidir com o centro de gravidade. Mas a maioria das questões que vocês fazem, o centro de massa e o centro de gravidade coincidem sim, tá? Porque geralmente vocês trabalham corpos pequenos e homogêneos, mas eles nem sempre são coincidentes. Então, aquele exemplo que eu dei para você. Quando o atleta faz uma corrida e pula, faz um salto à distância, a gente tem um lançamento oblíquo, mas eu não vou ficar me preocupando com onde a mão tá, onde o pé tá. Notem, eu estudo o movimento do centro de massa dele
sendo um oblíquo, tá? Ali estão as maneiras de nós encontrarmos as coordenadas, o x do centro de massa, o y do centro de massa e o z do centro de massa. Continuamos, vamos ver, olha só. Vamos dar algum exemplo? Na verdade, isso aqui caiu num vestibular, tá? Ele me deu, se eu não me engano, também caiu naquela que abriu agora na Unicentro, tá? Que agora tem medicina. Então ele me deu o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Deu os 4 corpos, tá? A massa desse é 1 kg, a massa desse é 2 kg, 3 kg, 4 kg. E colocavam eles dispostos no plano cartesiano e pedia o centro de massa desse sistema de corpos. Vamos lá? Vamos achar o x do centro de massa. É a massa do corpo 1 vezes a sua abscissa, mais a massa do corpo 2 vezes a sua abscissa, o seu x, mais a massa do corpo 3 vezes a sua abscissa, mais a massa do corpo 4 vezes a sua abscissa, dividido pela soma das massas, né? Então, olha, a massa de 1 é 1, o x dele é 1. A massa de 2 é 2, o x dele é 1. A massa de 3 é 3, o x dele é 2. A massa de 4 é 4, o x dele é 2, divididos pela soma das massas. Aqui está a abscissa do centro de massa, 1,7. Da mesma maneira que eu encontrei x, a abscissa, vou encontrar a ordenada, né? Olha, massa de 1 vezes y1, massa de 2 vezes y2, massa de 3 vezes y3, né? Massa de 4 vezes y de 4. Opa, y de 4 tá aqui, é 1. Eu apontei errado, mas fiz certo aqui, ó, é 1. Dividido pela soma das massas. Tá lá, 1,5. Então as coordenadas do centro de massa são 1,5 e 1,7. Ó, aonde é o centro de massa. Tem lógica ele ficar mais para a direita do que para a esquerda? Claro que sim. Ó, na direita eu tenho uma massa de 7 kg ao total. À esquerda eu tenho uma massa de 3 kg. Mas notem que no eixo Y ele está bem entre 1 e 2, né? Porque ó, se eu somar a massa aqui em cima vai dar 5 kg e aqui também vai dar 5 kg. Tá? Então, realmente está correto o que nós fizemos. É assim que nós encontramos o x de massa, a abscissa do centro de massa e a ordenada do centro de massa. Em São Paulo é muito comum ele pedir isso, tá? Para um corpo estar em equilíbrio, aqui a gente vai fazer que o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Nós temos sempre que estudar se o vetor peso vai estar dentro da base daquele sólido. Então, olha, está na base, ele está em equilíbrio. Quer ver? Se eu fizer uma forcinha e tombar ele um pouquinho, se eu soltar esse bloco, a tendência dele é tombar ou voltar pro ponto, pro local onde ele se encontrava antes de eu girar? Ele vai voltar, porque olha, o vetor peso está ainda sobre a base de equilíbrio. Se eu faço uma força e ele tomba um pouco mais, mas notem, ó, o vetor peso ainda está na base de equilíbrio. Quando eu soltar, ele volta para onde o lugar de origem. Mas olha, eu vou fazer uma força aqui, ó, de tal maneira que ele vai ficar na iminência de sair da base. Ou seja, um pentelésimo a mais ele vai tombar e vai cair. Não desse jeito, vai cair mesmo, tá? Então, na verdade, para que um corpo esteja em equilíbrio, eu tenho que ver se o vetor peso dele está sobre a base de equilíbrio. De uma pessoa, a base de equilíbrio pode ser aquela região ali dos pés, tá? Então, olha só, a Torre de Pisa. A Torre de Pisa não vai tombar, porque se a gente traçar o vetor peso, ainda está na base de equilíbrio, tá bom? Torre essa que falaram que Galileu subiu e soltou os objetos de lá, que a gente já comentou na aula da linha do tempo, tá? Ó, essa experiência é muito legal. Se você encostar na parede e tentar levantar o pé como ele está fazendo aqui, ó, aqui se encostar na parede você consegue. Aqui, encostar na parede, se você levantar o pé, você não vai ficar em equilíbrio. Por quê, gente? Quando a pessoa não está encostada na parede e levanta um pé, ela joga o ombro, tenta fazer isso, tá? Ela joga, faz aí em casa, sozinho, que nem um louco. Ela joga o ombro para o outro lado, fazendo com que o vetor peso ainda fique na base de sustentação, que é um pé só, tá?
Aqui ele não vai conseguir jogar o ombro para o lado. Aqui é a mesma coisa, aqui você consegue jogar um pouco a bunda para o lado e joga o tronco para frente, o vetor peso ainda fica na base de sustentação. Aqui não, você não vai encostar na parede e conseguir jogar a bunda para trás, tá? Então, olha, quando o cara faz a curva bem fechadinha, olha quando o vetor peso ainda está na base de sustentação aqui, ó. É só prolongar a partir do centro de gravidade, tá? Então, só tinha um cara que desafiava essa lei. E esse cara era o Michael Jackson, tá? Então, olha só, se você, quando ele fazia ele fazia isso ao vivo no espetáculo dele. Quando ele faz esse movimento, olha como o vetor peso sai da base de equilíbrio. E por que ele não caía de boca no chão, tá? Porque os seus sapatos eram especiais. Os seus sapatos tinham aberturas e essas aberturas, elas encaixavam em parafusos no chão e ele conseguia fazer esse movimento, tá? Então o Michael Jackson, ele não era sobrenatural. Era branco, mas não era sobrenatural. Então ele não conseguia fazer isso se ele não estivesse preso ao chão. Detalhe, ele patenteou esses sapatos, tá? Beleza? Com isso agora nós vamos ver os tipos de equilíbrio. Equilíbrio instável, equilíbrio estável, equilíbrio indiferente. Olha só, isso caiu no Enem. Equilíbrio estável. Essa bolinha está dentro desse arco em U. Se eu pegar essa bolinha, colocar aqui e soltar, a tendência dela é voltar para o mesmo ponto. Um equilíbrio estável. O João Bobo, né? Sempre volta para o mesmo ponto. Equilíbrio instável. Independente, você pega e coloca ela aqui. Vamos dizer que ela fique paradinha. Se você der um peteleco nela, ela vai cair e não vai voltar para o mesmo local. É um equilíbrio instável. Equilíbrio indiferente. Onde você deixar a bolinha, ela vai ficar. Esse aqui, ó, é o videozinho de um equilíbrio estável. Olha só. Ele sempre volta para o mesmo ponto, ó. Ele sempre volta para o mesmo ponto. Beleza? É um exemplo de equilíbrio estável. Vamos fazer um pouco maior aqui? Não. Aqui é só o desenho. Tranquilo? Então vimos os tipos de equilíbrio, vimos já centro de massa, centro de gravidade. Agora nós vamos ver os tipos de alavanca. Basicamente, senhores, nós temos 3 tipos de alavanca. Interfixa, interresistente e interpotente. O que dá um nome para a alavanca? Eu sempre falo para o meu aluno, o que dá o nome para a alavanca é aquilo que está no meio, tá? Nós temos 3 nomes que temos que saber na alavanca. Ponto fixo, onde você deixa a sua alavanca apoiada. Força potente, a força que você faz, onde você faz, a força que você faz é chamada força potente para levantar aquele objeto que você quer levantar. E a força resistente é o peso, geralmente, aonde eu coloco o objeto que eu quero levantar. Então aqui, ó, o objeto que eu quero levantar está aqui, que é a força chamada resistente, ou de resistência. Eu vou fazer a minha força potente aqui, e eu coloquei o ponto fixo aqui. Ah, quem está no meio? O ponto fixo, então ela é chamada interfixa. Gente, isso cai demais, tá? Essa é a alavanca interfixa. Eu quero procurar aqui uma alavanca, quando a gente quer, bom, dá para usar o meu celular aqui, ó. Então, olhem lá, eu vou colocar, eu quero levantar esse fio aqui, tá? Vou apoiar o meu dedo e vou fazer a força potente aqui, ó. Quem está no meio? O ponto fixo. Então, ela é chamada de interfixa. Agora, eu vou colocar o fio que eu quero levantar bem no meio da alavanca. Vou apoiar ela aqui e vou fazer a minha força aqui, ó. Agora é uma interresistente, porque aquele corpo que eu quero fazer com que se movimente está no meio. E ele recebe o nome de força resistente, então é uma interresistente. Agora eu vou colocar aquele corpo que eu quero levantar em uma das extremidades. Vou apoiar a outra extremidade e vou fazer a força no meio para levantar o meu fiozinho. Isso aqui é chamada de interpotente, porque a força potente está no meio. Pega a régua e faz, tá? A primeira coisa, pega a régua, uma borrachinha, que eu não tenho aqui, coloque a sua borrachinha numa extremidade, coloque o dedo aqui para fixar mesmo e comece a brincar de fazer uma força aqui, ó.
Essa é a interfixa. Depois coloca a tua borrachinha no meio, apoia ela numa extremidade e faz a força na outra extremidade. Uma interresistente. Depois, pega a tua borrachinha, coloca em uma extremidade, apoia a outra extremidade da régua e faça a força no meio da régua. É uma interpotente. É claro que ele vai pedir um nome dos tipos de alavanca, né? Então, olha, as mais famosas, a interfixa mais famosa que a gente tem é a tesoura, o alicate, a gangorra é uma interfixa. É muito comum, está sendo comum agora, eles cobrarem as alavancas nas nossas, no corpo humano, né? Então, ó, esse aqui, ó, é a que a gente chama de interfixa, é a pessoa fazendo esse movimento aqui, ó. Então, a cabeça está apoiada aqui no meio, é o ponto fixo. Você vai levantar toda a cabeça, mas você faz uma força aqui com esse músculo, o femoral. Sei tudo de anatomia. Então, quando você faz a força com esse músculo aqui, ó, e esse ponto está fixo, é uma interfixa. Diferente do pezinho, né? Ó. Aqui no dedão está o ponto de giro. Aqui vai estar o músculo numa das extremidades para você fazer a força. E o seu peso está no meio, então é uma interresistente, tá? E aqui é a interpotente, né? Você fazendo o trabalho do bíceps aqui, ó. Então o bíceps, ele está conectado, né? Então bem entre o ponto de giro, que é o cotovelo, e o pezinho que está na tua mão. Então essa é uma interpotente, né? Ó. Então o ponto de giro está aqui. A força está no músculo aqui, ó. E aqui está o que você quer levantar. Então é a chamada interpotente. Beleza, gente? Tranquilo? E cai bem tranquilo isso aí. Olha só como caiu na CAF. A CAF até sacaneou um pouquinho. Olha só. Na figura a seguir, vemos o exemplo de 3 tipos de alavanca diferentes. No pé, no braço, antebraço e na cabeça. A alternativa correta que mostra a sequência 1, 2, 3, índiozinho, a classificação conforme a posição do ponto de apoio em relação às forças aplicadas. Então vamos ver, né, gente? Olha só. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Ele até colocou no meio aqui a força resistente. Então isso aqui é uma interresistente. Ó, no meio a força potente. É uma interpotente. Ele não chamou ponto fixo, chamou de polo para dar uma pegadinha, né? Mas você já viu as outras duas, então essa aqui é uma interfixa. Tá bom? Cai muito isso, tá? Ó, a CAF cobrou uma pinça, que é um exemplo clássico de interpotente, que eu quero fazer para vocês. Nessa aula eu falei para vocês, vai ser extensa, bastante exercício. Um instrumento utilizado com frequência no ambiente ambulatorial é uma pinça. Considere a situação em que se aplica simultaneamente uma força F de módulo 10 newtons, como se indica na figura a seguir. Então tá, ele tem uma força aqui. Você concorda que quando ele faz uma força aqui, essa força vai fazer toda a alavanca se mexer? Aqui é o ponto fixo. Aqui é o corpo que você está querendo tirar. Né? Sei lá, um pedacinho de cabelo, pedacinho não, cílio, né? E aqui você está fazendo a força no meio. Então essa aqui é uma interpotente. A interpotente, ela vai facilitar que eu consiga pegar as coisas. Geralmente a gente usa a interpotente não para fazer menos força, e sim para ficar mais fácil de pegar, tá? Como num pegador, por exemplo. Então olha só, ele quer saber qual é o valor dessa força a partir da hora que a força aqui é de 10 newtons, tá? Então, simultaneamente uma força F de módulo, como se indica na figura seguinte, considere a situação em que se aplica simultaneamente uma força F de módulo 10 newtons, como se indica na figura a seguir. Ó, aqui eu tenho uma força de 10 newtons, ele quer saber a força que vai dar aqui. Você concorda que toda essa alavanca vai girar junto? Então, todos os pontos nessa alavanca têm momentos iguais, né? Todos vão ter momentos iguais. Aqui está o ponto de giro. Daí você pode me perguntar, como que vão ter momentos iguais, professor? Se as distâncias são diferentes. Sim, as distâncias são diferentes e as forças que vão atuando também são diferentes, né? Então, se eu tenho uma força aqui a 2 centímetros, a força que vai ser aplicada aqui já não vai ser a mesma, porque o braço de alavanca é maior. Mas a barra não vai girar toda junta? Então, esse ponto e esse ponto vão ter que ter momentos iguais. Professor, mas os braços, as alavancas são diferentes? Então as forças também vão ser diferentes, né? Ó, o momento de F vai ser igual ao momento de FR.
F vezes o braço de F é igual a FR vezes o braço de FR. Para quem não entendeu, por que você igualou os dois momentos, professor? Porque as duas forças estão na mesma barra. Elas vão girar juntas, então vão ter momentos iguais. A força F vale 10, o braço dela vale 2. A força FR eu estou procurando e o braço vale 5. Olha só, FR igual a 4. É óbvio, ela está mais distante, longínqua do ponto de giro. Então o braço de alavanca dela é menor. Logo, a sua força, o braço de alavanca é maior. Logo, a sua força vai ser menor para ter o mesmo momento que aqui. Tá? Então, girando juntos, os momentos vão ser iguais. Pedro foi com a namorada em um restaurante para comer sushi. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. O garçom, então, forneceu palitos alternativos, presos em uma das extremidades A, assim podia utilizá-la como mostra a figura abaixo. Eu já vou mostrar a figura, mas é aquele que eles colocam o elástico na ponta, e daí você coloca um pauzinho, e daí você fica fazendo a força no meio do pau. Eu tenho uma raiva, eu não uso aquele elástico, eu posso não saber comer, mas eu espeto o sushi e como, mas não vou usar, aquilo é uma vergonheira danada. Então vamos lá. Daí ele diz, com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. O conjunto de palitos dados por Pedro funciona como uma alavanca, tan, 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 tan. Dessa forma, a força aplicada, tan, 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 é maior que a força aplicada, tan, 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 tan. Então, olha só o desenho. Tá ali, ó. Tá? Olha onde ele faz a força. Então, o conjunto de palitos dados a Pedro funciona como uma alavanca interpotente. Ele está fazendo a força bem no meio. Dessa forma, a força aplicada pelo Pedro é maior que a força aplicada nos sushis. Né? Tem gente que colocou que a força aplicada no sushi vai ser maior. É para detonar o sushi, né? Para esmagar o sushi, tem raiva do sushi. Não, olha só. Como toda essa alavanca vai girar junta, ela vai ter um mesmo momento. Olha como o braço de alavanca da mão do Pedro é menor que o braço da alavanca da força aplicada sobre o sushi. Momentos todos são iguais. Se o braço é menor, a força é maior. Esse tipo de alavanca interpotente não serve para você fazer menos força, serve para ficar mais fácil de você pegar. Olha só, interpotente por Pedro nos palitos e pelos palitos no sushi, ou seja, o conjunto dos palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca interpotente. Dessa forma, a força aplicada pelo Pedro é maior que a força aplicada nos sushis. Tá? Por Pedro nos palitos é maior que a força aplicada pelos palitos no sushi. É a letra A. Tá bom? Beleza? Saindo um pouco da apostila, a nossa apostila ela trouxe ali também binário. O que é um binário? É bem simples, gente. Um binário é quando você tem duas forças de momentos iguais, tá? Duas forças de módulos iguais girando em sentidos contrários, como se você tivesse ali um volante, tá? Daí para achar o momento desse binário, pega a força de uma delas e divide pela distância entre elas. É bem simples, tá? Mas olha, eu tenho aqui um portão, tá? É uma questão que caiu na CAF, já é uma questão que caiu também no Enem. Ele quer saber as forças que a dobradiça, que nem minha mulher fala, aquele negocinho ali no canto da porta, a dobradiça faz sobre a porta. Você tem que desenhar. Mas para isso você tem que saber falar a força. Você tem que saber falar quem faz a força e onde atua a reação dessa força. Você concorda que o portão tem um peso? Bem simples, né? Todo corpo que tem massa tem peso. E o peso é vertical de cima para baixo. Então você concorda que o peso puxa as dobradiças para baixo? Sim ou não? Sim, né? Mas espera, se o peso puxa as dobradiças para baixo, as dobradiças puxam a porta para cima. Essa é uma força. Mas não só isso. Então olha só, aqui está a porta, tá? Aqui está a porta. Vamos fazer como você está olhando assim, ó. A alavanca, a dobradiça A e dobradiça B. Você concorda que se eu soltar a dobradiça A minha porta tende a fazer esse movimento de rotação aqui? É ou não é? Ou seja, a porta também puxa a dobradiça A para a direita. A dobradiça responde puxando para a esquerda. Da mesma maneira que a dobradiça de cima
ela é puxada para esse lado, olha a dobradiça de baixo nesse movimento, ó. Ela é empurrada para esse lado. Então, olha o cursor, se a porta empurra a dobradiça para cá, a dobradiça responde empurrando a porta no outro sentido. A força que a dobradiça A faz, que a dobradiça B faz, é a resultante, ó, estaria aqui. Você tem essa questão nessa lista que eu falei para vocês, que vai estar lá no Studios, lá na minha pasta em materiais, tá? Eu vou fazer um torque, eu vou fazer vou pedir para a Lila mandar no aplicativo e também vou fazer uma pasta lá de torque, tá? No estúdio de torque, beleza? Olha só, então tá aqui, né, ó. A força para cá, aquilo que eu falei para vocês, ó. A dobradiça empurra. Vamos lá de novo, ó. Olha só. Então, o peso da porta puxa para baixo, as dobradiças puxam para cima. É a força que a dobradiça faz sobre a porta. A porta aqui em cima puxa a dobradiça para a direita, ó. A dobradiça reage puxando a porta para a esquerda. Da mesma maneira, aqui nós temos a resultante. Essa é a força total. E a B? A B, ela vai ser empurrada nesse sentido. Ela responde empurrando no sentido contrário. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, nós já vimos que para um corpo extenso ficar em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, tá? Isso é de maneira algébrica e de maneira vetorial. Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, ou todas as forças que atuam sobre ele são paralelas, ou todas as forças que atuam sobre ele têm que ser concorrentes. Concorrentes quer dizer que passam pelo mesmo ponto, disputam, concorrem àquele ponto. Então uma questão que já caiu até na Olimpíada Brasileira de Física é de uma escada encostada na parede, e ele perguntava se essa escada era possível ficar em equilíbrio ou não, tá? Em algumas condições. Quer ver? Ó, primeiro, com atrito no chão e na parede. Bom, não preciso nem fazer, que você sabe que seria possível, sim, uma escada ficar em equilíbrio tendo atrito no chão e tendo atrito na parede. Mas quer ver? Vamos desenhar? Todo corpo que tem massa tem peso. Esse é o peso da escada. Vou falar que ela está bem no meio, tá? Mas você concorda que aqui tem contato? Se tem contato, vai ter normal. Ó, essa é a força que o chão faz sobre a escada. Mas essa... Opa, vamos voltar um pouquinho. Mas essa escada, se ela fosse deslizar, escorregar, você concorda que ela escorregaria para a esquerda? Então a força de atrito estático vai se opor a essa tendência de escorregamento, vai apontar para a direita. Força de atrito também é uma força que o chão faz sobre a escada. Da mesma maneira, a parte de cima está apoiada. Então tem contato, se tem contato tem normal. E se essa escada fosse escorregar, essa parte tenderia a ir para baixo. Então a força de atrito estático, contrário à tendência de escorregamento, vai apontar para cima. Olha, a força que o chão faz sobre a escada é essa aqui, ó, a resultante. Assim como a força que a parede faz nessa escada está aqui, ó, a resultante. Essas são as forças que existem, né? Prolongo todas, ó. Todas passam no mesmo ponto, concorrem a esse mesmo ponto. Então, é possível sim dela estar em equilíbrio. Quer ver? Vamos fazer uma outra condição? Com atrito no chão e sem atrito na parede. Então, ele tirou o atrito da parede. Só tem atrito no chão. Seria possível ela ficar em equilíbrio? Lembra, para que ela fique em equilíbrio, ou todas as forças têm que ser paralelas, ou todas as forças têm que ser concorrentes. Então, olha só, eu tenho o peso dela. Aqui ainda vou ter a normal e a força de atrito. Só que lá em cima, na parede, eu só vou ter a normal, porque agora ele tirou o atrito. O que me importa sempre é a resultante. A resultante dessas duas está aqui, ó. Então, vamos prolongar todas? Opa, concorrem em um ponto. Então, é possível dessa escada estar em equilíbrio. Não necessariamente vai estar, mas é possível. Mas agora a outra situação, ó, sem atrito no chão e com atrito na parede. Agora não tem atrito aqui, e só tem atrito aqui. Então, ó, tem o peso, e aqui agora só vai ter a normal. Aqui vai ter a normal e a força de atrito também. Aqui vai estar a resultante. O que me interessa é as resultantes, olha só. Vamos prolongá-las. Todas vão concorrer no mesmo ponto? Não, essas duas são paralelas. Mas todas são paralelas entre si? Não, essa aqui não é paralela entre essas duas. Então, não é possível que essa escada esteja em equilíbrio, pois,
Para estar em equilíbrio, ou todas têm que ser paralelas, ou todas devem ser concorrentes, as resultantes. E não é o que acontece. Então, para fazer a finaleira, a gente vai trabalhar uma questão bem pesada, tá? Então, assim, eu fui aumentando gradativamente o nível das questões. É uma aula que vai ficar bem extensa, por isso que eu demorei um pouco para gravar. Quis fazer todos os exercícios de novo, não quis usar nada do estude. E mais umas coisas novas, como essa questão aqui. Olha só. Você vai ter o PowerPoint dessa aula também, vai estar lá na minha pasta. Uma pessoa P de 75 kg, representada na figura que eu já vou mostrar, sobe por uma escada de 5 metros de comprimento e 25 kg de massa, que está apoiada em uma parede vertical lisa. A escada foi imprudentemente apoiada na parede, formando um ângulo de 60 graus. O coeficiente de atrito estático entre a sua base e o piso é 0,70. E o centro de gravidade da escada encontra-se a 1/3 do seu comprimento. Olha só, gente, 1/3. Ela não está no meio, tá? Medido a partir de sua base, que está representada pelo ponto O na figura, tá? Beleza? Então, olha, o centro de gravidade da escada, onde eu vou desenhar a força-peso, está 1/3 do seu comprimento, medido a partir do ponto O. Despreze o atrito entre a parede e a escada e considere esta como um objeto unidirecional. Não tem atrito entre a parede e a escada. Acabamos de ver. Seria possível isso aí ficar em equilíbrio sem atrito na parede e só atrito no chão? Já vimos que sim. Ele quer saber a maior distância que esse cara pode andar aqui para essa escada não girar. É isso que ele quer saber. Vamos encontrar? Vamos lá, tá? Vamos seguir todo o procedimento. Vamos ver? Reproduza na folha de respostas o desenho da escada apenas, e represente todas as forças que estão atuando sobre ela, nomeando-as e indicando o seu significado. Determine a distância máxima x que essa pessoa poderá subir sem que a escada deslize. Vamos ver então, olha só. Vamos desenhar as forças? Peso da escada, né? É o centro da Terra puxando a escada para o centro, né? Tem contato? Então tem normal. Normal ao solo, tá? Mas também tem contato na parede? Normal da parede, beleza? Não tem atrito na parede, mas tem atrito no chão. Se essa escada escorregar, a tendência dela é ir para a direita. Então a força de atrito estática, que é uma força que o solo está fazendo sobre a escada, vai apontar contrária à tendência de deslize. E é óbvio que essa seria a força total que o solo estaria fazendo. Muita gente pergunta, professor, mas qual é o desenho? Muitos gabaritos, e a gente vai ver o gabarito oficial, desenha só essa daqui, ó. Mas não é errado se você desenhar essas duas. O que não pode é desenhar as três, tá? Aqui eu desenho só para representar. E aqui nós temos a força de atrito entre a escada e a pessoa. E a força de atrito entre a pessoa e a escada, tá? A normal que a escada faz sobre a pessoa e a normal que a pessoa faz sobre a escada. Aqui está a força que a pessoa faz sobre a escada. Nota, professor, e o peso da pessoa? O peso da pessoa atua sobre a pessoa. E eu estou a estudar o equilíbrio da escada. Então, sobre a escada, o que nós temos é a tendência dessa pessoa deslizar é para baixo. Então, essa aqui é a força de atrito entre a escada e a pessoa. A toda ação existe uma reação. Se a escada faz uma força sobre a pessoa faz uma força sobre a escada. Tem contato, então tem normal. Essa aqui é a força que a escada empurra a pessoa, atuando sobre a pessoa. Mas se a escada empurra a pessoa responde empurrando a escada. Então, ó, se colocar o nome certo, você não erra. Essa é a força que a escada faz sobre a pessoa. Essa é a normal, a força que a escada faz sobre a pessoa. E eu não estou estudando o equilíbrio da pessoa, e sim da escada. Então eu vou só usar as forças que estão sobre a escada, que são essas duas. Aqui está a força da pessoa sobre a escada.
Beleza, gente? Tranquilo? Aqui está. Todas essas forças atuando sobre a escada, né? Beleza? Ó. Isso aqui é o gabarito oficial da Federal do Paraná, tá? Peso do homem, peso é o peso da escada e assim vai, tá? Beleza? Então tá lá. Aí está correto. Agora vamos lá. Vamos trabalhar. Para que isso esteja em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a 0. Beleza? Professor, se eu desenhasse aqui o peso do homem, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, mas eu quis fazer certinho. Então, para estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que ter igual a 0. Mas você note que eu tenho agora forças tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, somatório das forças do eixo x igual a 0. Quais forças vocês veem no eixo x? A normal da parede e a força de atrito do solo, que tem sentidos contrários, né? Então, olha, uma é positiva e outra é negativa. O somatório das forças que atuam no eixo x é igual a 0. Assim como assim sendo, a normal da parede vai ser igual em módulo à força de atrito sobre o solo. Notem, eu só trabalhei o eixo x. Só o eixo x. Tá? O normal da parede vai ser, qual é a expressão da força de atrito? Mi vezes a normal. Se eu estou estudando a normal da parede sendo igual à força de atrito do solo, a força de atrito do solo vai ser mi vezes a normal do solo. Beleza? E no eixo y, quais atuam? As em vermelho, né? Normal do solo, menos a força da pessoa sobre a escada, menos o peso da escada, que é igual a 0. Normal do solo vai ser a força da pessoa sobre a escada, que vai ser o peso da pessoa, em módulo, tá? Mais o peso da escada. Aqui eu tenho que a pessoa pesava 75 kg, vai dar 750 newtons. E aqui o peso da escada, 250. A normal do solo é igual a 1000 newtons. De novo, gente, eu fiz bonitinho aqui, mas aquela força da pessoa sobre a escada, no final vai ter um valor do módulo do peso da pessoa. Simplesmente assim, tá? Que é a pessoa que está ali sobre. Mas para desenhar correto, seria assim. Legal? 1000 newtons. Beleza. Se eu tenho a normal do solo, vai ficar mais fácil de achar a normal da parede, né? Vai ser mi vezes a normal do solo. O mi, ele me diz que é 0,7. Opa! A normal da parede igual a 700 newtons. Achei todas as forças. Vocês entenderam? Ó, eixo x transa com eixo x, eixo y transa com eixo y. Aqui eu só trabalhei o somatório das forças do eixo x, que é só a normal da parede e a força de atrito do solo, e aqui só do eixo y. Eu desenhei certinho porque eu gosto que vocês saibam os nomes certos. Mas, professor, se eu colocar só o peso da pessoa ia estar certo? Ia, tá? Continuamos. Vamos lá? Gente, agora eu quero saber a maior distância que essa pessoa pode andar sem isso aqui derrapar, tá? É um corpo extenso, vamos fazer o somatório dos momentos, tá? Vamos fazer o somatório dos momentos, tem que escolher um ponto de giro. Olha o ponto de giro que eu escolhi, a base. Por quê? Na base eu tenho duas forças passando. É o ponto onde eu vou mais tirar força se eu escolher. Por quê? Quando eu escolho um ponto onde as forças passam, o momento daquelas forças que estão passando por aquele ponto vão ser iguais a quanto? A 0. Só que agora vai dar trabalho, então presta bastante atenção, tá? O normal dessa vai ser 0 e a força de atrito dessa vai ser 0. Então, eu só fiquei com 3 forças para estudar. Lembrando que eu quero essa distância aqui, ó. A maior distância que essa pessoa pode andar sem isso aqui girar. Tá? Então, óbvio que eu não ia escolher esse ponto aqui, senão eu ia tirar essa força. Daí já ia tirar essa distância. Beleza? Somatório dos momentos igual a 0. Olha lá. Ó. O momento do peso da escada, só estou fazendo o vetor, mais o momento da força da pessoa sobre a escada, que eu podia colocar o peso da pessoa, mais o momento da normal da parede vai ser igual a 0. Tudo bem? Vamos colocar megamente aqui. Vamos lá. Momento do peso, eu vou usar o procedimento, eu desenho as forças, momento do peso da escada, vai ser peso da escada vezes o braço do peso da escada. Momento da força da pessoa sobre a escada vezes o braço da força da pessoa sobre a escada. Momento da normal da parede vai ser a normal da parede vezes o braço da normal da parede. Vamos lá? Por partes. Vamos ver. Peso da escada.
tá? Vamos achar o braço de alavanca do peso da escada. O braço de alavanca do peso da escada vai estar aqui, gente, ó. Ó lá, vai estar aqui? Esse aqui é o braço? É esse o braço? Não, né? Esse aqui não pode ser o braço. Toda a escada tem 5 metros. Ele falou que o centro de gravidade está 1/3 a partir daqui. Então, 1/3 é 5/3 de metros, né? Que toda a escada tem 5 metros. 5 vezes 1/3, 5/3. O braço de alavanca vai ser 5/3? Não. Braço de alavanca não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Procedimento, prolonga a força. Coloca a régua no ponto de giro e faça ela formar 90 graus com a força. Desculpa, aqui é 60 graus, aqui também vai ser 60. Aqui está o braço do peso da escada, né? Esse aqui é o braço do peso da escada. Então é muito importante. Uma galera vai colocar que o braço do peso da escada aqui é 5/3. Não, 5/3 é a distância do ponto até onde está o peso da escada. Mas braço não é uma distância qualquer. É a distância perpendicular entre o ponto de giro e a força. Procedimento para encontrar o braço de alavanca. Pega a tua régua, coloca ela em cima do ponto em vermelho, você tem que estar acompanhando com a figura, e faz a tua régua formar 90 graus com a força em questão, que é o peso da escada. Tá aqui, ó. Aqui está o braço de alavanca. A questão é bem difícil. Aqui é o valor que eu tenho que colocar aqui. Que figura geométrica ele está obrigando a usar? Um triângulo, sendo que o braço que eu estou a procurar é o cateto oposto a 60. Seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O braço do peso da escada vai ser 5/3 vezes raiz de 3 sobre 2 metros. Tá aqui, que dá para dar simplificada, né? Mas esse aqui, depois a gente vai fazer o cálculo. Vou ter que estudar o sentido de giro, ó. Aqui está o ponto de giro. Agora eu não coloquei a régua, né? Agora a gente já sabe fazer mais direto, ó. Sentido horário ou anti-horário? Sentido anti-horário, ó. Então vou falar que anti-horário é negativo. Beleza? Esse é o momento do peso da escada. Para quem não entendeu, vamos fazer de novo usando o peso da pessoa, que é a força da pessoa sobre a escada, tá? Aqui está o ponto de giro. Eu quero saber essa distância. Então vamos lá. O momento da peso da escada vai ser o peso da pessoa sobre a escada, né, a força, vezes o braço da pessoa sobre a escada. Vamos lá. O peso da pessoa é 750 newtons, porque a massa é 75 kg. Isso aqui vai ser o braço, que eu vou colocar aqui? Não. Braço não é uma distância qualquer. Braço é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Procedimento, prolonga a força. Coloca a régua no ponto de giro e faça a tua régua formar 90 graus com a força. Lembrando que se aqui é 60, aqui também é 60. Olha aqui o braço, ó. Aqui está o braço, ó. Beleza? Tranquilo? Mais uma vez é cateto oposto e x é a hipotenusa. É x que eu estou procurando, a maior distância que a pessoa pode andar sem isso derrapar, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Aqui o braço, raiz de 3 sobre 2x. Mas eu tenho que estudar o giro. Olha só o giro. Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Então é negativo. Beleza? Mais uma. Olha lá. A normal da parede, que vai ser difícil achar esse braço, né? O momento da normal da parede, a normal da parede vezes o braço. O braço vai ser esses 5 metros, senhores? A normal da parede eu sei que vale 700, eu encontrei lá em cima. Mas o braço é esses 5 metros? Não, né? Braço não é uma distância qualquer, braço é uma distância perpendicular entre o ponto de giro e a força. Procedimento, prolonga a força. Coloca a tua régua sobre o ponto de giro e faça ela formar 90 graus. Tá aqui, ó. Esse aqui é o braço da normal da parede. Logo, se esse ângulo é 60, esse aqui também é 60. Alternos internos, tá? E eu preciso desse valor aqui, que é um cateto oposto ou um cateto adjacente? É um cateto adjacente. E esse 5 é a hipotenusa. Usa o quê? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno, né? Olha lá. Cosseno de 60 é meio, né? O braço da normal da parede vai dar 2,5. Tá lá. Vamos estudar o giro, olha só. Prolonga a força fazendo ela contornar o ponto de giro. Tá aqui, ó. Sentido horário.
Positivo. Agora nós somamos tudo, né? Ó, já encontramos aqui, já encontramos aqui, já encontramos aqui. Isso aqui é igual a zero. X vai dar igual a 2,1 metros. Questão difícil, tá? Então eu fui fazendo várias questões, você vai ver que eu sugiro você começar com os da apostila, que são mais fáceis, tá? Depois tentar fazer os da lista, mas antes, para entender tudo, refaça esses que eu fiz nessa aula, tá? Trabalhe passo a passo esses que eu fiz na aula, saiba o procedimento, não tenta decorar a questão, beleza? Foi um imenso prazer dar aula para os senhores, tchau!